Bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus por essa manhã, por esse momento especial que nós nos reunimos para louvar o nome do nosso Deus, especialmente agora, pela oportunidade também que temos de ouvir a sua palavra. Eu peço então que o irmão abra a sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, nós leremos do verso 8 ao verso 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Santo Deus, nós agradecemos por esse milagre, por essa graça que lemos agora. O Senhor venceu a morte, o Senhor nos deu a oportunidade de vida eterna por meio da cruz de sua obra, e de fato fala conosco agora sobre isso, sobre esse tema, sobre o Senhor, sobre a cruz, sobre a sua suficiência, sobre o seu senhorio. É isso que nós desejamos, em nome de Jesus, amém. Queridos, dando continuidade à série de estudos sobre os pilares da reforma protestante, nós chegamos aqui ao ponto que eu creio ser o mais crucial, mais nevrálgico de todos, talvez o mais central: solos Christus, ou somente Cristo. Entre todos os lemas da reforma, eu entendo que nenhum deles toca tão profundamente o coração do Evangelho como esse: Cristo é suficiente. Somente Cristo não é uma frase de impacto, não é só um lema interessante, é a própria essência da fé cristã. Tudo o que cremos, tudo o que vivemos e tudo o que esperamos repousa sobre essa verdade inabalável de que Cristo é suficiente. E por que dizer somente Cristo e não apenas Cristo? O que estava em jogo quando os reformadores ergueram essa bandeira da suficiência do Filho de Deus? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos olhar para o cenário em que surge essa expressão, que é o cenário da Idade Média, o momento da Reforma, que já foi sobejamente explanado, explicado pelos pregadores que me antecederam, mas que é importante também para esse momento, para contextualizar essa expressão. Século XVI, a Europa respirava uma profunda religiosidade, mas apesar disso, carecia de paz, ausência de paz no coração do povo. O povo frequentava as igrejas, participava de procissões, fazia promessas, mas vivia amedrontado, esmagado pela culpa e pela superstição. Sabemos disso. A salvação era apresentada como algo difícil de se atingir, dependente de intercessões, de penitências, de benfeitorias, uma burocracia pesada e ao mesmo tempo mantinha o povo quase que escravizado à igreja. O acesso a Deus era sempre mediado, não por Cristo, mas por uma longa cadeia de santos, de indulgências, de autoridades humanas. A igreja mantinha um papel de centralidade da fé.
Pregadores de indulgências cruzavam vilas, cidades, nós sabemos disso, oferecendo alívio à culpa. A culpa imediata, pecados que porventura tivessem sido cometidos e que estavam fazendo mal à consciência do povo, ou a culpa que já lá no purgatório ainda escravizava os já mortos a esse ambiente de pré-núncio do céu. Pregadores de indulgências, como eu disse, cruzavam vilas oferecendo alívio imediato à culpa. Era uma sucessão de teologias equivocadas. Primeiro, como eu disse, o purgatório, que ainda hoje escraviza, que ainda hoje engana uma série de pessoas com as quais, inclusive, nós até convivemos. Local em que os mortos aguardavam ou aguardam ainda a purificação, o alívio da culpa. Morreram na graça, na perspectiva deles, mas ainda carecem de purificação. Esse é o purgatório. Centenas de milhares de pessoas que já morreram na suposta graça, mas carecem ainda de purificação, estão zanzando, estão aguardando alguém ou alguma coisa os tirarem de lá. Não há uma palavra sequer nas Sagradas Escrituras, em nenhum livro das Sagradas Escrituras, daquilo que nós entendemos ser o cânon verdadeiro, que fale sobre o purgatório, teologia inventada por homens. Depois, as indulgências, que prometiam tirar as almas do purgatório por meio de méritos dos santos, benfeitorias, para que entendamos de forma clara, aqueles que já passaram, já morreram e viveram bem e acumularam benfeitorias, acumularam graça, podem, portanto, oferecer à igreja essas graças que serão vendidas àqueles que carecem da mesma. Uma teologia bastante interessante, mas muito equivocada. Um dos maiores defensores dessa ideia, Johann Tetzel, tem uma das mais célebres frases que resumia esse comércio, um refrão cruel. Lembram disso? Já ouviram, né? A cada moeda que pingava ou que caía no cofre da igreja, era uma alma que saltava do purgatório. Foi assim, por exemplo, que a Igreja Católica, ainda no Brasil, em razão do período colonial, se tornou uma das maiores latifundiárias, com exceção, ou a maior latifundiária, com exceção do governo. Não estatal. Né? O povo ignorante das Escrituras acreditava em tudo o que a igreja falava. Compravam pedaços de pano mentirosamente embebecidos no sangue de Cristo, olha os absurdos. Fragmentos de madeira tidos da cruz de Cristo, havia a anedota ou a frase que dizia que se juntassem todos os fragmentos da cruz de Cristo, vendidos para alívio da culpa, daria para construir uma arca, de tanto que foi vendido. Até palhas do presépio de Belém, todos esses objetos vendidos como garantia de perdão. Martinho Lutero, um dos principais reformadores, e nós ainda chegaremos nele, testemunhando tudo isso, escreve mais tarde: as pessoas temiam mais a ira da igreja, mais a ira dos sacerdotes, do que a própria ira de Deus. Era a vontade de agradar a igreja. Mas por que tamanha cegueira? Nós sabemos disso, porque o povo não conhecia as Escrituras. As Escrituras estavam trancadas em latim e praticamente inacessíveis ao homem comum. Antes da prensa do Wittenberg, nós sabemos muito bem disso, ela foi muito importante para o período da Reforma Protestante, 1450. A Bíblia custava anos de salário, equivalente a hoje um carro popular. Então, os trabalhadores, o povo, não tinha acesso, mesmo que porventura pudessem ler o alemão mais rebuscado que já existia, as impressões já existiam, ou os manuscritos já existiam, em um alemão um pouco mais rebuscado, e mesmo que porventura pudessem lê-los, não conseguiriam ter acesso às escrituras, porque era muito caro. Bom, e mesmo depois da invenção da imprensa, a igreja proibia as traduções populares sobre a justificativa de que poderiam traduzir ou produzir heresias. A reforma, muito em razão disso, e muito em razão da própria imprensa, foi crucial, extremamente importante para o início da alfabetização do povo na Idade Média.
já que o povo, passando a ter acesso à própria palavra de Deus, passa a aprender a ler através da palavra de Deus, que agora popularizada por meio da imprensa, circulava em razão de Martinho Lutero, da Reforma, de Calvino, todos aqueles que pregavam a necessidade da leitura da palavra. E o resultado, enfim, dessa escravidão do povo, dessa falta de acesso às Sagradas Escrituras, era trágico. A fé do povo dependia de pregações distorcidas e a imagem de Cristo foi substituída por um sistema religioso que vendia a salvação. A luz do Evangelho estava acesa, mas encoberta, escondida atrás da cortina da igreja e os olhos do povo vendados. E é nesse contexto, então, que Deus providencia, levanta homens piedosos para descortinar a luz do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox, foram instrumentos de Deus, do Espírito Santo, para conduzir a igreja de volta à suficiência de Cristo. Contando com a contribuição de alguns pré-reformadores, e conhecemos, por exemplo, John Huss, Lutero foi o primeiro a romper mais claramente com o silêncio. Em 1517, sabemos disso, ele prega as 95 teses, a capela de Wittenberg, sendo a 32ª aquela mais conhecida por nós, quando diz: irão para o inferno, junto com os seus, todos aqueles que pregam a salvação por meio de breves indulgências. Com isso, ele não buscava uma revolta política, mas uma restauração espiritual, um retorno ao Evangelho, ao sacerdócio de Cristo. Ele se rebelava contra o comércio da graça, e ao estudar Romanos 1,17, ele descobre então a liberdade verdadeira: o justo viverá pela fé. Lutero entendeu que nada além de Cristo podia justificar o homem diante de Deus. Nasce ali o grito da alma reformada: Cristo basta. Cristo basta. E só essa expressão já seria suficiente para que preenchesse a nossa alma, preenchesse o nosso coração, fôssemos embora daqui satisfeitos pela palavra, sabendo que Cristo é suficiente para tudo o que nós precisamos. Nada do que a igreja faça, nada do que o povo faça, nada do que você faça, nem objeto, nenhum dinheiro é capaz de contribuir para o plano da salvação. Tudo foi feito e está concentrado na pessoa de Jesus Cristo. Não há nada no homem ou fora dele que possa contribuir para o plano da salvação. Tudo está contido em Cristo. Nós entendemos isso? Por melhor que você seja, por mais bondoso, por mais bem intencionado, você ainda é um miserável pecador que não tem nada a oferecer a Deus. Essa é a grande verdade. Por melhor que você seja, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, você ainda precisa, carece da graça de Deus. Mas se Lutero acendeu a chama, Calvino, 19 anos depois, a diferença era de 26 anos de idade, mas Calvino, 19 anos depois de Lutero, lhe deu forma e profundidade. Em Genebra, Calvino sistematizou o pensamento reformado, mostrando que todas as partes da nossa salvação estavam contidas em Cristo. Se Lutero havia libertado a consciência do povo, Calvino ensinou o coração a viver sob o senhorio de Cristo. Sua teologia era prática, pastoral. Ele ainda diz: a mesma graça que salva é a que governa. E é isso que você precisa guardar sobre essa teologia de Calvino que nós tanto falamos, a teologia da soberania de Deus. Ele, o Senhor Deus, está sobre tudo e sobre todas as coisas, e tudo o que nós precisamos está contido em Cristo, porque Ele governa todas as coisas. Enquanto isso, na Suíça, Zwinglio fazia algo igualmente revolucionário. Em 1519, subiu ao púlpito de Zurique e começou a ler o Evangelho de Mateus versículo por versículo, permitindo que o povo ouvisse pela primeira vez a voz das Escrituras sem a interpretação tendenciosa ou desviada da igreja. Eu acho isso incrível. Fui pesquisar quanto tempo demora para ler o Evangelho de Mateus ininterruptamente. Cerca de 2 horas e 40 minutos, se você tiver uma leitura calma. Por 2 horas e 40 minutos, a igreja, então, prestando atenção, versículo por versículo, o que Zwinglio tinha a dizer, ou que, na verdade, o próprio Deus dizia, por meio das Sagradas Escrituras. Aqui eu aprendo 2 coisas fundamentais. Primeiro, a necessidade de nós buscarmos a Deus sem um intermediário.
É muito bom os livros teológicos, eles nos ajudam bastante, os comentários bíblicos também, mas é essencial, é fundamental que você resgate a prática de buscar a Deus por meio da leitura da palavra crua. Você e Deus por meio das Sagradas Escrituras, e assim Deus falando ao povo. Outro ponto que me chama a atenção aqui é a paciência ou a atenção do povo, para que ficasse, seja por 2 horas ou 2 horas e 40 minutos, parados, sentados, escutando a palavra de Deus sendo dita. Não era nem com os floreios da pregação, sendo dita ipsis literis, o que o texto dizia. Há quem se incomode com o tempo que passa a igreja, ou o tempo que o culto demora. Não é prerrogativa da nossa igreja, isso desde que eu me converti, eu ouço isso. Hoje o sermão demorou, não é? Que compromisso nós temos depois daqui? Talvez um almoço que pode esperar um pouco mais. Mas eu acredito, e muito mais, isso está muito mais presente no nosso contexto, em razão das telas, dos celulares, independente da idade. Eu vejo que muitas pessoas aqui, dos mais novos aos mais velhos, usam muito o celular. E o celular vai nos deixando cada vez mais viciados no próximo, na próxima notícia, na próxima informação, no próximo compromisso. Nós temos dificuldade em parar e prestar atenção em algo que dure mais do que 10 minutos, do que 15 minutos. Quiçá um sermão que dure 1 hora. Perdemos com isso, e perdemos muito. Você e eu, nós precisamos sim, exercitar primeiro a nossa atenção, seja no sermão ou em qualquer outra coisa. Hoje já é difícil, inclusive, assistir um filme. Filme que tem 2 horas, seja 2 horas de filme. Antes nós gostávamos, nossa, esse aqui vale a pena, tem 3 horas. Vai valer a pena alugar. Lembra que a gente alugava? Mas não, hoje nós queremos as coisas um pouco mais rápido. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus não funciona dessa forma rápida. Requer atenção, requer paciência, muito mais para a aplicação da própria palavra nas nossas vidas, muita paciência. Porque o texto que eu leio hoje fala comigo, e que me pede transformação, ou o milagre que eu tanto anseio, e que eu leio a palavra, e Deus fala ao meu coração, talvez ele demore muito, isso requer paciência. Bom, o Cristo que o povo não conhecia, agora por meio das pregações, passa a ser ouvido, compreendido e adorado. Ainda a título de curiosidade, esses sermões lidos, aqui é uma prerrogativa de Zwinglio, de ler o texto, mas Lutero pregava, Calvino pregava, esses sermões, eles eram impressos e distribuídos a todo o povo, sermões de horas, e o povo então, depois de ouvir, aqueles que já tinham, mas outros, enfim, passavam a estudar o que aquele pregador havia dito a respeito da palavra de Deus. Isso não é tão distante de nós no tempo. Eu lembro uma vez quando conversava com um missionário que foi a Angola, e ele então comentava que teve que se esconder em alguns momentos, porque se as pessoas descobrissem onde ele estava, ele tinha que sair a casa para pregar. Só que, tudo bem, ele foi lá para isso, só que as pregações duravam 1, 2 horas, e quando elas encerravam, o povo não ia embora, queriam mais. Então ele talvez passaria o dia inteiro em pé à frente da casa, o povo esperando que ele pregasse. Então, isso é sede. Se é exagero, não sei nem se é exagero, mas é sede de Deus, é vontade, é querer, é buscar. E há essa necessidade em nós de voltar, por exemplo, a decorar a palavra de Deus. A decorar, isso é pedagógico, isso é necessário, isso organiza a nossa mente. Nós precisamos voltar a decorar versículos bíblicos, para que você, caminhando pela rua, diante de qualquer necessidade que tenha, possa lembrar desses textos, recitar esses textos mentalmente, porque isso traz força à nossa fé, isso nos traz esperança, isso alimenta a nossa intimidade com Deus. Eu lembro quando pregava aos adolescentes, falava muito sobre isso. Quantos versos bíblicos você conhece de cor? Fiz a brincadeira, certa feita ainda, como se tivessem roubado todas as nossas Bíblias, dei só papéis e canetas a eles, e pedi que escrevessem, então, todos os versículos bíblicos que lembrassem, como se fôssemos invadidos por um grupo de outra religião, e a Bíblia fosse proibida, e eu tivesse que depender só daquilo que eu decorei. O resultado foi lastimável, aquela época, hoje, talvez muito mais. Bom, nós precisamos disso.
Mas continuo, anos depois na Escócia, John Knox, discípulo de Calvino, levou essa mesma chama reformada ao norte. Diante dos reis e rainhas declarou, olha que incrível, e pensa no contexto, um contexto de reinado, um contexto de coroa. Nenhum homem tem autoridade sobre uma consciência governada pela palavra de Deus. Em um momento em que os reis e rainhas, as autoridades tentavam também, sob influência da igreja, subjugar o povo, ele diz, nenhum homem tem autoridade sobre uma consciência governada pela palavra de Deus. Isso é incrível, para você viver hoje, na sua realidade, nenhum homem, nenhuma pessoa tem autoridade sobre você que tem a mente governada pela palavra de Deus. Isso quer dizer que qualquer ideologia que venha, qualquer ideia diferente da palavra, não pode te constranger, não pode te obrigar a viver a palavra de Deus, porque você é governado por Ele. Conversando com um pastor recentemente, ele comentava sobre um colega que, sendo pastor, também é juiz de paz, e fez um casamento homoafetivo. E aí ele disse, ele foi obrigado a fazer, porque se ele não o fizer, ele perde a carteira do juiz de paz, enfim, pode ser acusado de preconceito. Eu falei, bom, mas espera aí, o que vem primeiro? O compromisso que ele tem com o Evangelho, com o seu chamado, com o seu ministério, ou o compromisso que ele tem com o Estado? Essa aplicação é minha, é para a minha vida, é para a sua. O que vem primeiro, o seu compromisso com o Evangelho, ou o compromisso com o dinheiro, ou o compromisso com seja lá qualquer outra coisa? Bom, o que Lutero denunciou, Calvino explicou, Zwingli pregou e Knox viveu. Todos diziam com uma só voz, Cristo é suficiente. Voltando ainda sobre Knox, a rainha da Escócia chega a dizer sobre ele, tenho mais medo das orações de John Knox do que de um exército inteiro. É isso. Esses homens, guiados pelo Espírito Santo, apontaram de volta para a fonte, Cristo revelado nas Escrituras, sem a intermediação da igreja. E isso vale para nós. Isso vale para a forma como você encara a minha figura como pastor. A forma como você encara a figura do pregador que você ouve, que não pode, na sua interpretação, ter maior força do que a palavra de Deus. Não pode, inclusive, você depender do pregador para entender o texto. Você pede ajuda, você acha um caminho, mas é fundamental que o texto seja interpretado, ou pelo menos haja a tentativa dessa interpretação entre você e o texto. Porque muitas pessoas buscam a resposta de um texto que sequer leram. Eu vou explicar. O que será que Deus diz sobre tal assunto? Antes de ler os textos que falam sobre aquele assunto, procuro o que o pregador diz sobre aquele assunto. Isso é bem importante. E desse modo, então, e desse retorno, nasceram as grandes expressões da fé reformada, as 5 solas. Sola Escritura, sola graça, sola fide, solos Christus e solo Deo Glória. Como já foi dito outras vezes aqui, esses princípios não surgiram de um só autor, ou em um momento isolado, onde define-se os 5 solas. Foram frutos de um processo, a redescoberta da palavra gerou a redescoberta de Cristo, e Cristo, por sua vez, iluminou toda a teologia. Com o tempo, essas verdades foram se consolidando nas confissões e catecismos reformados, como o Catecismo de Heidelberg, o Catecismo belga, os Canos de Dort e as Confissões de Fé de Westminster. Séculos antes, Concílio de Calcedônia, 451 a.C., já havia afirmado que Jesus Cristo é, abre aspas, perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Lembro até hoje da pergunta me feita no concílio em 2007, quando fui ordenado, quando me foi perguntado se Cristo ainda era homem. Cristo encarnou, mas Ele encarnou para a obra redentora, ou Ele sempre foi homem e hoje à destra de Deus Pai Todo-Poderoso permanece sendo Deus homem? Essa é uma resposta que eu poderia dar agora, mas vou deixar você
pesquisar. Curiosidade. E aí a importância de nós falarmos de Deus, falarmos de Bíblia, falarmos de Cristo dentro das nossas casas. Estava eu levando a Rebeca a uma aula e ela disse assim: pai, se Jesus Cristo não ressuscitasse, olha a pergunta, pai, se Jesus Cristo não ressuscitasse, você ainda gostaria dele? Você ainda o adoraria? Pense aí. Se Cristo não ressuscitasse, ele fez tudo a mesma coisa que fez, está tudo lá, mas ele não ressuscitasse, você ainda o adoraria? E eu disse categoricamente: não, eu não o adoraria. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, ele teria sido um grande mentiroso, porque ele prometeu o tempo todo que ele viria. Isso é importante por quê? Porque tira de nós, e precisa tirar de nós, a ideia de um Jesus Cristo histórico, simplesmente. De um homem muito bom, que veio à terra, e que fez coisas bonitas e muito boas, as quais nós precisamos seguir. É muito além do que isso, é muito mais do que isso. Ele foi esse exemplo de homem, mas ele é Deus. E ele tem poder para vencer a morte. Então eu sigo não só os seus exemplos, mas eu o adoro pelo que ele é, pelo que ele fez, pelo seu poder. Pergunta bastante teológica. E que precisa permear a mente das crianças, a sua mente, seja o que for. Conversar sobre Deus, conversar sobre questões como essa. Outra pergunta que ela me fez, essa eu vou deixar você pesquisar também. Quando Cristo morre, Satanás ficou feliz? Quando Cristo estava na cruz, Satanás estava feliz ou triste? Depois a gente conversa. Curiosidades, que não nos vão necessariamente levar ao céu, ao inferno, mas que fazem com que a nossa mente converse com Cristo, converse sobre a Bíblia, nos dão intimidade, é gostoso descobrir verdades bíblicas. Isso é a vida cristã, não só o consumo do sermão no domingo, mas é o dia a dia, memorizando, pensando a respeito da palavra. Bom, retorno, séculos antes, no concílio de Calcedônia, foi dito perfeitamente, ele é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa foi a base doutrinária que mais tarde sustentaria toda a teologia reformada. O Cristo plenamente Deus e plenamente homem é suficiente em si mesmo para ser o mediador entre o Deus santo e o homem pecador. Séculos depois, no concílio de Dort, já no século 17, reafirmou-se essa suficiência. Em Dort há a declaração de que a morte de Cristo é, abre aspas, de valor infinito e de eficácia eterna para os eleitos, derrubando a ideia de que a salvação depende em parte da vontade humana. E aqui nós sabemos a razão do concílio de Dort para combater teologias arminianas. Queridos, isso é muito importante. Quando oferecemos ao homem a possibilidade de participar da salvação por meio da sua volição, da sua vontade, você quer, você aceita esse Deus que eu lhe apresento, é como se a cruz não fosse mais suficiente e passasse a depender da participação do homem através da sua voluntariedade. Ou seja, Deus quer, o homem não, o homem vence. Deus quer que você seja salvo, você quer? Não. Então a vontade de Deus não pode ser feita. Você é maior do que o próprio Deus. Nesse cenário, se Deus quer, mas o homem não, e a vontade do homem é feita, o próprio homem então passa a ser o senhor da relação, o que é bastante equivocado. Nesse sentido, a ideia de que o homem precisa decidir por Cristo é tentar colocar sobre o ser humano um protagonismo que ele não possui. Mas a gente gosta disso. A gente gosta de participar. Nós gostamos de dizer que participamos das coisas, nós gostamos de dizer que gostamos de nos sentirmos especiais. Eu fui, eu fiz, Querido, você não é especial. Parta desse pressuposto. Aquele sentimento que você tinha na infância de que um dia você ia ser Não, você não é especial. Não, você é um pobre pecador. E toda graça, todo dom, tudo que você faz de bom é fruto da graça de Deus sobre a sua vida. É Deus sendo glorificado por meio daquilo que Ele mesmo fez em você.
até aquele soberbo que não tem essa consciência e faz coisas boas, até aquilo é graça de Deus sobre a vida dele. Mal sabe ele que se Cristo ou a graça de Deus não estivesse sobre ele, nada de bom sairia daquele corpo, daquela mente. Portanto, a cruz de Cristo não tornou a salvação possível. Olha que importante isso. A cruz de Cristo não torna a salvação possível, ela apenas acende a luz em direção aos eleitos. E a Confissão de Fé de Westminster, aqui já no século XVII, também 1647, em seu capítulo 8, coroou essa convicção, dizendo: Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, é o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo e aquele a quem o Pai deu, desde a eternidade, um povo para redimir. Ou seja, muito antes da crucificação, que na linha do tempo de Deus sempre existiu, e aqui a gente precisa, isso transcende a nossa capacidade interpretativa. Cristo já havia redimido os seus, você já era redimido antes de nascer. Sabemos, portanto, que todos esses solas, essas declarações apontam para a mesma direção: Cristo é suficiente. Nada pode ser adicionado à sua obra, nenhum intermediário pode reforçá-la, nenhuma penitência ou participação humana pode completá-la. O Evangelho não é Cristo e mais alguma coisa, o Evangelho é Cristo e Cristo somente. É isso que o apóstolo Paulo declara em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Quando Paulo escreve isso, ele combatia os falsos mestres de Éfeso, que misturavam o evangelho com especulações judaicas e crenças gnósticas. Queriam um caminho com múltiplos mediadores, anjos, leis, experiências. Paulo responde com autoridade: há um só mediador e ele é suficiente. E essa verdade continua atual. Em nossos dias, quantas vezes o coração humano ainda busca por mediadores, líderes, emoções? Aquilo me levou a Deus. Já ouviu isso? Aquilo me levou a Deus. Ritos e até a própria vontade humana. Mas a mensagem do Evangelho continua ecoando: Cristo basta. O mesmo apóstolo escreve em Colossenses 1,17: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Calvino resumiu com precisão: todas as partes da nossa salvação estão em Cristo, devemos estar atentos para não buscar a menor porção fora dele. Todas as partes da nossa salvação estão em Cristo, devemos estar atentos para não buscar a menor porção fora dele. Percebemos então que o solos Cristo é o coração pulsante da reforma. Sola Escritura nos mostra onde encontramos a verdade. Sola Graça nos ensina que a salvação é um dom. Sola Fide explica como a recebemos, mas é solos Cristo que dá sentido a todas as outras, porque Cristo é a verdade, a graça e o objeto da fé. E se Cristo é suficiente para salvar, Ele também é suficiente para sustentar. O que isso significa? A doutrina da suficiência não toca apenas a teologia, ela toca também o nosso coração, a vida. Cristo é o fundamento da nossa segurança, o consolo em nossas aflições e o sustento da nossa fé. Sem Cristo, a Escritura seria um livro antigo. Sem Cristo, a graça seria só uma ideia. Sem Cristo, a fé seria vazia. Sem Cristo, a glória seria dos homens e não de Deus. Mas com Cristo, temos redenção, temos reconciliação, temos descanso. Nele, a ira se transforma em graça, o desprezo em esperança e a morte em vida eterna. E em que Cristo é suficiente? Vou citar 3 aspectos, poderia citar outros. Ele aparece como suficiente para redimir, para reinar e para sustentar. Cristo é suficiente para redimir, ou seja, para justificar, para corrigir, para reparar. Nenhuma boa obra, nenhum rito, eu repito, nenhum mérito humano pode apagar a culpa pelo pecado. Nenhum desses ritos, ou dessas obras, desses méritos, pode satisfazer a justiça de Deus. Aqui está o ponto-chave. Não é que aquilo que eu faço de bom, mesmo que Deus me dê a graça, não seja importante. É que isso nunca satisfaria a ira de Deus, isso nunca satisfaria a justiça de Deus, isso nunca preencheria a necessidade da morte, ou substituiria a necessidade da morte daquele que é perfeitamente
santo e puro, daquele que teria então e tem autoridade como Cordeiro Santo e Imaculado, sem pecado, de oferecer a própria vida, e essa sim, com validade, para substituir, ou para apagar, na verdade, a culpa pelo pecado. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus. A cruz é o altar da suficiência. Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Lutero disse: quando olho para mim, não vejo como posso ser salvo, mas quando olho para Cristo, não vejo como posso me perder. Ele é suficiente. John Edward, um grande pregador, completava séculos depois: a cruz é o mais profundo testemunho da glória de Deus e o mais claro espelho do amor divino. Na Reforma, o povo descobriu que o perdão não estava em moedas, na entrega de terrenos, na compra de utensílios, mas em sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. A cruz não é um símbolo de esforço. Outro ponto importante: a cruz não é um símbolo de esforço de Jesus Cristo, apesar de contê-lo e muito, mas de substituição. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Hoje, o homem moderno continua tentando se justificar, não com indulgências, alguns até sim. Indulgências, nós entendemos a indulgência sempre como a compra de alguma coisa, né? Eu estou comprando, inclusive se você pesquisar na internet, você vai encontrar os documentos, a própria indulgência. Tem foto disso, tem registro disso. Super interessante como era escrito, como a igreja fazia a substituição, por meio do texto ali, do pecado pelo produto vendido. Mas a indulgência pode ser a oração. A indulgência pode ser a penitência. A indulgência, inclusive, pode ser ir ao templo. Ou seja, tudo aquilo que eu uso como forma de apagar a culpa que eu sinto, é a indulgência. E isso pode também existir dentro da nossa igreja, numa compreensão equivocada de algum crente, quando ele entende que, dando a oferta, indo à igreja, ajudando alguém, ele terá menos culpa por algum ato cometido. Não. Aquilo que você faz ou deixa de fazer, não substitui o sacrifício de Jesus Cristo, a necessidade do sacrifício. Deve ser feito por amor a Deus, por obediência. Isso prova que você de fato entendeu o Evangelho, mas não substitui. O homem moderno, como eu disse, continua tentando justificar não com indulgências, mas com moralidade, com sucesso, com religiosidade. É muito comum dizer: aquele homem é de Deus, olha quanta coisa ele possui. Religiosidade, o autoajuda, a caridade, bom caráter. Não. O Evangelho grita: está consumado, João 19:30. Cristo é suficiente para redimir, nenhuma de suas ações o torna mais merecedor da salvação do que o mais sujo e pobre pecador. Cristo é suficiente para reinar, o Senhor governa sobre todas as coisas. Pergunto: e depois da cruz? Quem reina sobre o mundo? O governo humano, o acaso, o caos? Não. Efésios 1:20 diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez sentar à sua direita e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Cristo não é apenas redentor, Ele é rei, Ele continua governando como sempre o fez, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Mesmo que você ache o mundo desordenado, há um trono firme acima de tudo. Há um Deus que continua sob o controle de tudo e não nos deve satisfação. E aqui, outro ponto. Mas não faz sentido, porque não é possível que se há um Deus, isso acontece, aquilo acontece. Deus não nos deve satisfação. Para Ele tudo está fazendo sentido, até o caos que eu vejo à minha frente ou na minha vida. Tudo faz sentido para Deus. E aí a fé precisa entrar. Olhar para Deus e falar: Deus, eu entendo, eu não entendo, na verdade, eu não faria desse jeito, mas eu me submeto, admito a minha falibilidade, a minha incapacidade, a minha incompetência, e me submeto ao seu senhorio, entendendo que, pela fé, Senhor Deus, eu creio
que tudo isso está nas suas mãos. Isso faz parte dos seus planos. Colossenses 1, 17, 18 vai dizer: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Calvino dizia: nada acontece sem que Cristo ordene. Nada. Nada se move sem que Ele permita. Spurgeon, quando pregava, costumava repetir uma frase: há mais soberania em uma gota do sangue de Cristo do que em todos os tronos da terra. Há mais soberania numa gota de sangue de Cristo do que em todos os tronos da terra. Em tempos de guerra, de calamidade, de confusão moral, o coração do crente repousa nessa verdade, ou precisa repousar. A sua vida, você que veio hoje aqui talvez com dores no coração, meio com incertezas sobre o seu futuro profissional, sobre o seu futuro familiar, repouse na certeza de que Deus continua no controle da sua vida. O mesmo Cristo que morreu reina sobre tudo, inclusive sobre a sua vida. Na Reforma, quando Lutero enfrentava a fúria do império, ele se esconde no castelo de Wittenberg, enfim, norte da Alemanha, e escreveu o seu hino, e lá ele escreve o seu hino: Castelo Forte é o nosso Deus. Ele entendia que o trono de Cristo é o porto seguro para o povo de Deus. Não precisamos de outro guia, outro redentor político ou espiritual. Cristo é suficiente para reinar, porque todo o poder no céu e na terra estão em suas mãos, Mateus 28. Por fim, Cristo é suficiente para sustentar. O pastor que não abandona. Quem segura o crente quando a fé vacila? Quem segura o crente quando a fé... Porque a fé vacila. A fé vacila. Quando o sofrimento vem, quando a alma enfraquece. Preste atenção nessa frase. A fé não começa em Cristo e termina em nós. Ela começa e termina nele. A fé não começa em Cristo, que nos dá e aí agora te vira, meu filho. Não. Por isso que Agostinho ainda diz: Senhor, até aquilo que me pede, dá-me. Até aquilo que eu preciso, me dá. Porque somos incapazes. A fé não começa em Cristo e termina em nós. Ela começa e termina nele. A fé que nós precisamos vem dele. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós é capaz de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Lutero diz, essa frase é conhecida, lindíssima: já segurei muitas coisas em minhas mãos, perdi todas elas, mas tudo que deixei nas mãos de Deus, isso ainda possuo. Martin Lloyd-Jones completa: o cristão não é aquele que já caiu, mas foi segurado, o cristão é aquele que já caiu, mas foi segurado por uma mão que jamais o soltará. Foi segurado por uma mão que jamais o soltará. Isso aqui é teologia. Isso fala muito, fala sobre perseverança dos santos, fala sobre a sua capacidade de ir até o fim, que é dada pelo próprio Deus. Ou seja, não há um momento da sua vida, se você é crente de verdade, que Deus solta a sua mão e diz: olha, vai, agora vai. Pode ser que até aconteça isso, mas Ele vai te buscar de novo se você for salvo. Talvez Ele te deixa usufruir da sua insistente vontade em viver as suas vontades, e você vai padecer como filho pródigo, como aconteceu com o filho pródigo, vai comer com os porcos e voltar arrependido. Mas se for filho, voltará. A mão do Pai sempre esteve lá. Essa é uma grande verdade. Pensa em Pedro afundando nas águas. Bastou um olhar e uma mão estendida, e lá estava Cristo sustentando. Assim é também conosco. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vivemos dias de ansiedade e solidão, mas Cristo sabe, mas o cristão sabe, não caminhamos sozinhos. O mesmo Cristo que nos salvou continua nos sustentando. Cristo é suficiente para sustentar, porque sua graça não falha e seu amor não se esgota. Aí concluo: em cada aspecto, na revelação, na redenção, no reinado, no sustento, o Evangelho proclama uma só verdade: Cristo é suficiente. Ele é a voz que revela o Pai, o sangue que redime o pecador, o trono que governa o mundo, e a mão que sustenta o crente. Nada precisa ser acrescentado e nada pode ser tirado dele. Lutero diz: quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada, mesmo que possua o mundo inteiro. Solos Cristo,
somente Cristo, a Ele somente a glória, toda a glória hoje e eternamente. Amém. Deus os abençoe.